Bem, pessoal, já que não deu tempo de resolver todas as questões, aliás, todos os exemplos na nossa aula dessa semana, eu vou estar gravando o exemplo 1, a resolução do exemplo 1 e 2, a fim de que vocês tenham uma melhor condição, possam ter uma melhor condição de resolver as questões da atividade. O exemplo 1 começa assim: após fazer uma breve explicação sobre diferentes subconjuntos do conjunto dos números naturais, o professor Ricardo Alferoz pede que seus alunos considerem destacar primeiramente o único número primo par como sendo o menor elemento de um certo conjunto A, que em seguida eles considerem obter o próximo elemento elevando o já mencionado número ao quadrado. Então eles deverão elevar o primeiro número destacado, né, ao quadrado, para obter o segundo número. A partir do qual, olha só, a partir do segundo número, né, a partir do qual, para que se obtenha um elemento desse conjunto, será necessário elevar o seu antecessor ao quadrado. Então, o terceiro, para obter o terceiro número, tendo o primeiro e o segundo, para obter o terceiro número, deverá elevar o segundo número ao quadrado. Para obter o quarto número, deverá elevar o quarto número ao quadrado e aí por diante. Note que todos os outros elementos, a partir do terceiro elemento, todos os outros elementos terão esse exato comportamento, certo? Bem, ele diz que, sabendo disso, um aluno, né, um estudante que seguiu as orientações do professor corretamente, ele conseguiu obter corretamente 1000 elementos desse conjunto A. E aí podemos dizer que o último, aqui na verdade era o último desses elementos foi. Olha, estão aqui os itens, vou partir para a resolução, tá? Destacando os elementos de A, nós devemos observar que o primeiro é o 2, né? Esse é o único número primo par que existe, né, pela definição. O próximo é esse 2 ao quadrado. O próximo é o 2 ao quadrado, também elevado ao quadrado. O próximo é o 2 ao quadrado, né? Também elevado ao quadrado. E aí vai, tá? O detalhe é que daria para chegar no milésimo elemento, como o aluno chegou, utilizando essa forma, dessa maneira. No entanto, não é inviável, porque demoraria muito, tá certo? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa maneira de ir construindo um a um os elementos do conjunto A é justamente uma forma recursiva, uma forma por recorrência de encontrar os elementos desse conjunto A, o que nos leva à ideia da sequência, nos remete à sequência, tá certo? Como a construção de cada elemento é feita por meio de uma lei de formação por recorrência, tá? Bora relembrar por que é uma lei de formação por recorrência? A regra, a lei que nos permite construir esses elementos. Porque eu estou pegando um elemento e estou obtendo ele, por exemplo, esse quarto elemento, voltando, considerando o elemento anterior a ele, que é o terceiro. Para obter o quinto elemento, eu vou utilizar o quarto elemento. Para obter o sexto elemento, eu vou utilizar o quinto e aí por diante. Tá certo? Sendo assim, a gente pode entender que por essa construção aí, né, e os elementos de A dispostos nessa ordem em que eles são construídos, eles formarão uma sequência, tá? Então a gente vai agora pensar nessa sequência. Bem, essa nossa sequência tem como primeiro elemento A1 o número 2, tem como elemento o segundo elemento, o A2, né, que é o segundo elemento, 2 ao quadrado, né? E aí por diante. Mas eu vou destacar essas equações uma abaixo da outra, certo? E eu vou estar utilizando só da resolução a partir de agora, eu vou estar utilizando apenas
a representação, certo? Essa representação A1, A2, A3 e aí por diante, certo? Inicialmente, depois eu volto nos números, tá bom? Bora lá. Eu sei que o A2 é o A1 ao quadrado. Note que isso aqui é uma equação. Assim como a próxima que eu vou escrever também é uma equação, com as variáveis A2 e A1, certo? Bora lá. Sabemos que o A3 é o A2 ao quadrado, certo? Ora, mas só que o A2, esse A2 aqui, é o A1 ao quadrado. Então, nós podemos deixar o A3 em função de A1 da seguinte maneira. A1 ao quadrado elevado ao quadrado. Então, A3 ficará assim em função do A1. Sabemos que o A4 é o A3 ao quadrado. No entanto, A3 ao quadrado, olha só, é o A1 ao quadrado novamente, certo? Que aqui ficará assim. A1 ao quadrado elevado ao quadrado, que é o A3. É isso? O A3 não. Que é o A3. Está aqui, ó, que é o A3. Só que aqui, né, ele está elevado ao quadrado também. Então, eu vou elevar ao quadrado mais uma vez. Tá bem? Note que o A5, nesse caso, o A5 vai ser o A4 ao quadrado. Só que o A4 é isso aqui, ó. Então, teremos A1 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Isso aqui é justamente o A4, como vocês podem ver. Só que nessa linha do A5, o A4 também está elevado ao quadrado, ou seja, eu devo elevar ao quadrado aqui mais uma vez. Tá bem? E aí, o que é que a gente pode observar? Vou escrever agora, de forma mais enxuta desse lado, somente todos os termos em função de A1, tá bem? Olha só o que é que a gente nota. A2 é A1 ao quadrado. A3 vai ser o A1 ao quadrado, ou seja, ao quadrado novamente, não é isso? Ao quadrado elevado a 2 vezes 2, não é isso? Então, isso aqui vai ser o A1 elevado a 2 ao quadrado. Vocês vão concordar comigo, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. O A4 será o A1, 2 vezes 2, né, pela propriedade da potência. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado ao cubo. O A5 será esse A1. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que a gente nota agora? Que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 4. Eu acredito que vocês já devam estar percebendo que o expoente do A1 em todas as equações está ficando elevado. Está ficando elevado, primeiramente, aqui nesse primeiro caso, ao número 1. Nesse segundo caso aqui, ao número 2. Nesse quarto, né? Quando é o A4, o expoente fica 2 elevado a 3. Quando é o A5, o expoente do A1 fica 2 elevado a 4. E aí a gente, como todos os elementos têm o mesmo comportamento, a gente pode tranquilamente observar, pode ter certeza que o A6 será o A1 elevado a 2 elevado a 5. O A7 será o A1 elevado a 2 elevado a 6. E aí, teremos que a n será o A1 elevado a 2 elevado a n menos 1. Certo? Então, notem que a partir desse momento, eu saí do método, né, da ideia da fórmula por recorrência, da lei de formação por recorrência, e cheguei numa lei de formação em que, se eu tiver o valor de A1, coisa que eu tenho, aqui está ele, certo? Tendo o valor de A1, somente conhecendo a posição do elemento, como nós podemos ver aqui, somente conhecendo a posição do elemento aqui, ó. Cadê? Aqui. A posição do elemento, como nós podemos ver, nós conseguiremos determinar qual é esse elemento, tá? Esse elemento da sequência. Então, bora determinar que elemento é esse. O que é que nós sabemos?
que é o milésimo elemento, ou seja, o n é igual a 1000, e a equação, quando A1 é igual a 2, né? Sabemos que A1 é igual a 2, e nós sabemos que a lei de formação AN, A1, 2 elevado a n menos 1, é isso? Essa equação nos permitirá encontrar qual é esse milésimo elemento. Fazendo aqui a substituição a 1000 igual, no lugar do A1, desse A1 aqui vai ficar 2. 2, no lugar desse N, será o nosso 1000, né? Ficando então 2 elevado a 2 elevado a 1000 menos 1. E o nosso milésimo elemento nada mais será do que 2 elevado a 2 elevado a 999. No entanto, esse número não aparece entre os itens. E aí a gente já descarta o item E pelo fato de 2 elevado a 2 elevado a 999, obviamente, ser um número bem maior do que isso aí. A gente vai descartar isso aqui, o item A também. O que vai nos sobrar é o C, B e D. Então, notemos que o C, B e D, eles têm como base o 4. Então, isso vai exigir que nós façamos aqui mais algum tipo de utilização da propriedade de potência, certo? Começaremos observando o seguinte detalhe. 2, nessa potência aqui, ó, 2 elevado a 999, nós podemos escrever como sendo 2 elevado a 1 mais 998. Só que isso aqui é o resultado do produto de duas potências de mesma base, certo? Então a gente pode quebrar essa única base 2 e escrever da seguinte maneira: 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 998. Só que aqui a gente chega no seguinte: uma base elevada à multiplicação de dois números. Tá ok? Então nós podemos observar que aqui podemos aplicar uma outra fórmula, uma outra propriedade da potência, que é essa daqui. Ficando então 2 elevado a esse 2, que por sua vez estará elevado ao 2, que está elevado a 998. Então, a 1000 será igual a 2 elevado a 2, 4, elevado a 998. Eis aí o valor do nosso número.